Boa noite. Tudo bem? Amém. Então, nós estamos numa série de ministrações no qual o tema é uma vida abençoada. Quem é que veio nos dois cultos aí? Amém. Então, hoje nós encerramos a nossa série de ministração e alguns pontos para nós iniciarmos hoje falando sobre essa série. Um dos grandes motivos a qual nós resolvemos iniciar essa série foi de uma própria demanda da igreja. E muitos discipulados e muitas pessoas que a gente sentou para conversar, a gente viu que algumas pessoas estavam com a situação financeira realmente complicada, não conseguiam avançar, não conseguiam prosperar, não conseguiam realmente romper em algumas áreas, tinham dificuldade de pagar suas contas, enfim. E a gente percebeu que a gente precisava realmente trazer um estudo e um ensino a respeito do que sim, a Bíblia fala por dinheiro. O que a Bíblia fala a respeito de dinheiro? O que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa vida financeira? Nós não queremos então fazer com que você tenha más experiências nessa igreja a respeito da área financeira. Então, tudo aquilo que você recebeu de um ensinamento que talvez seja errado, ou você não viu a presença de Cristo através disso, deixa de lado e vamos reconstruir junto o que o Senhor ele nos ensina a respeito da nossa vida financeira, amém? Um dos grandes motivos também é que através dos princípios, quando nós andamos em princípios, nós temos o favor de Deus através dos princípios. Então nós precisamos nos mover disso daí. Quando nós ensinamos e nós andamos, nós conseguimos fluir nessa bênção que o Senhor está nos ensinando. Nós não queremos também que você oferte ou dizime de uma maneira errada, sendo um peso, sabe? Um fardo, ou você se sentindo culpado por não conseguir dizimar, ofertar, nada disso. O Senhor ele quer que a gente oferte com alegria. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então o Senhor ele quer abundar a nossa vida a ponto de nós termos para dar, para abençoar pessoas, amém? Então, nós queremos com entendimento, nós vemos a trazer os dízimos e as ofertas como uma adoração a Deus. Que o Senhor receba a sua oferta, que o Senhor receba o seu dízimo, não de maneira forçada, mas realmente algo que você consiga entregar de coração, que haja verdade nisso daí. E aquilo chegue a Deus como um incenso suave de adoração. O Senhor possa respirar, aspirar aquilo e ver esse momento no qual você dizima, nesse momento a qual você oferta, né? É interessante que você tem uma história que eu conto aqui várias vezes quando a gente fala de dízimo de ofertas, se você ainda não escutou. Existe na Bíblia uma passagem ao qual diz que uma mulher que deu 2 moedinhas foi a que mais ofertou. Porque o Senhor diz que aqueles que vieram ofertar, eles ofertaram do que sobrava. E aquela mulher ofertou daquilo que não tinha. E o Senhor pegou e disse: olha, de todos aqueles que ofertaram hoje, essa viúva foi a que mais ofertou. Como é que Jesus sabia que aquela viúva foi a que mais ofertou? Porque ele estava atento ao momento no qual as pessoas iam ofertar e dizimar. Ou seja, o Senhor Jesus, naquele momento, naquela passagem, ele está olhando, está percebendo os fariseus, os saduceus, os religiosos vindo ofertar naquele momento, mas o que chamou a atenção dele foi aquelas 2 moedinhas daquela viúva. Interessante, né? E a gente tem inúmeras passagens do qual o Senhor ele nos ensina sobre isso. No culto passado nós falamos sobre a influência de Mamon sobre as nossas vidas, né? Sobre como a voz de Mamon, sobre como que Mamon age, como que Mamon escraviza, né? As mentiras, os sofismas. E hoje nós vamos estar entrando, e o tema dessa mensagem é: eu, o Senhor,
não mudo. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir em Malaquias 3, do versículo 6 ao versículo 12. Nós iniciamos assim: de fato, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda me perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que a praga devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Malaquias ele trouxe essa palavra do Senhor, a religião ela estava em completa decadência. Os sacrifícios do Senhor estavam sendo feitos de qualquer maneira. Não havia honra, não havia respeito, não havia entendimento de como que as coisas deveriam ser feitas, porque o povo ele estava com a mente tão cauterizada, tão esquecido. Apesar da Bíblia nos declarar os preceitos, direcionar a respeito de como que deveria se achegar e ofertar diante de Deus, o povo estava fazendo da maneira que bem entendesse. Você vai ver aqui, Malaquias, capítulo 1, versículo 6 a 8. Olha o que diz: o filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. É mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Pode passar o próximo. Na hora de trazerem animais cegos para se sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem ofertá-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Olha só. Então a gente percebe no capítulo 3 o Senhor falando que estavam roubando do Senhor. Mas a gente percebe que havia uma decadência, havia uma desordem completa de como que o povo deveria se achegar para oferecer a Deus o seu sacrifício, para oferecer a Deus aquilo ao qual o Senhor era devido. A Bíblia diz que não havia honra, que não havia temor, ou seja, não havia respeito, não havia reverência. Apesar da Bíblia ser clara que não deveria trazer a Deus animais aleijados, o povo estava completamente entregando ao sacerdote, o sacerdote estava oferecendo aquilo a Deus, a ponto de você notar que Deus diz assim, pega esse teu animal aí, essa tua oferta, e oferece ao governador ali, vê se ele vai aceitar isso que vocês estão dando,
Vê se ele vai aceitar isso daí. Vocês me oferecem coisas que nem o governador, nem as pessoas dessa terra aceitam, e vocês vêm a mim me dar qualquer coisa, de qualquer jeito. Cadê a minha honra? Cadê o respeito sobre mim? Cadê a reverência? Então, apesar de todo esse descaso, de toda essa desordem, o Senhor, Ele convoca o povo e chama o povo para o arrependimento. E de fato, Deus não muda, o amor dele é absoluto sobre as nossas vidas. E porque Deus não muda, nós temos esperança do Senhor nos convocando e nos chamando nesses tempos para nós nos posicionarmos de uma maneira correta. Para que no nosso coração haja um arrependimento verdadeiro, nós venhamos se achegar a Deus e conseguir alinhar a nossa vida com aquilo que agrada o coração dele, amém? Você vê no versículo 7 do capítulo 3, ele dizendo assim, ó: voltem a mim e eu voltarei a vocês. Quando ele convoca o povo para voltar, ele está chamando o povo para uma restauração. E essa restauração na nossa vida, todo mundo passa. É em todas as áreas da nossa vida, quando nós nos achegamos a Deus, nós precisamos ser restaurados, ministrados pelo Senhor. Ele está dizendo, vocês está um descaso, vocês estão todo bagunçado, está tudo em desordem, vocês estão me roubando, por me roubar vocês estão quebrando princípio, por quebrar princípio vocês estão vivendo em maldição. Vocês não têm agradado o meu coração, mas eu tenho uma palavra para o coração de vocês: se voltem a mim. Eu estou chamando vocês para se posicionarem, e esse amor de Deus faz com que haja um constrangimento no nosso coração, para que a gente consiga ser transformados e restaurados. Jeremias, versículo 29, 13, diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Quem busca a Deus, acha. Quem se volta a Deus, encontra. Tu imagina alguém com o coração no seu lar, na sua casa, dizendo: eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus, eu quero entender o meu propósito. E esse clamor do coração, se realmente for verdadeiro, você acha que esse Deus de amor não vai dar um jeito de se manifestar a essa pessoa? Com certeza. Mas para a gente voltar ao Senhor, a gente precisa estar com o coração aberto, a gente precisa perder a dureza do nosso coração. Nós não podemos viver em pecado, nós precisamos que realmente ser restaurados nessas áreas sobre a nossa vida. Então nós não admitimos que nós não precisamos de mudança, nós não admitimos que nós precisamos ser restaurados, nós não admitirmos que o Senhor Ele nos convoca para um processo de maturidade em todas as áreas, nós paramos no tempo. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim e pronto. Esse tipo de diálogo com Deus não dá certo. O que dá certo é um coração humilde, um coração ensinável, um coração que reconhece que depende e que precisa do Senhor. Um coração que sabe que isso não está na força do seu braço, mas a nossa vida está de Deus. Então ele chama o povo a se voltar a Ele, para uma restauração completa. E é interessante, ele diz: se voltem a mim, e eu vou me voltar a vocês. Nessa passagem de Malaquias 3, você vai ver que um grande passo para o povo ser restaurado era o estabelecimento de uma maneira correta das ofertas e dos dízimos. Ele traz a luz claramente. Então nós precisamos ter um entendimento que o dízimo
é um princípio estabelecido de Deus. Muitas pessoas ficam discutindo se o dízimo é uma lei, ou o dízimo está na graça, como que eu ajo nisso, o que que eu faço, e há uma discussão, porque normalmente quem se opõe ao dízimo é aquele que não dá o dízimo. Quem dá, dá com alegria, quem dá com satisfação, quem dá com prazer, e desfruta da consequência de cumprir o princípio. Então nós precisamos entender, que fique claro para todos nós, naquilo que o Senhor está construindo, nas nossas vidas, daquilo que o Senhor quer construir nessa igreja, daquilo que o Senhor nos colocou aqui para construir em Águas Claras, Viamão e nas nações. Nós precisamos que as nossas vidas, os nossos lares estejam alinhados com a palavra de Deus. Se nós queremos abençoar com projetos, se nós queremos investir em missões, se nós queremos realmente expandir, nós precisamos que primeiramente a nossa vida seja o tipo de vida que tenha para dar e não para pedir emprestado. Você já viu essa promessa? O Senhor nos diz que vai nos colocar como cabeça e não como cauda, que nós fomos chamados para ser abençoadores, não aqueles que... Existem palavras do Senhor liberadas sobre as nossas vidas, e nós devemos nos apegar e crer nessas palavras. Agora nós estamos aqui, nós cremos nisso, nós queremos uma igreja restaurada e curada nessa área. A gente viu no culto passado o quanto de problemas emocionais a qual as pessoas têm por causa do dinheiro. Pessoas que não dormem, suicídio. Nós vimos dados do números de divórcios que tem, porque as pessoas não sabem lidar no seu lar e administrar financeiramente a sua vida. O Senhor quer nos trazer equilíbrio à luz da palavra, para que a gente venha realmente a usar o dinheiro e não o dinheiro nos use. Essa igreja, quando nós falamos de visão, quando nós falamos daquilo que os sonhos que Deus tem nos dado, e você tem um propósito, tem uma palavra de Deus para congregar nesse lugar, então você serve para edificação desse lugar, você serve para construção desse lugar, você serve para se envolver e para servir, para que não eu, mas nós venhamos a cumprir aquilo que o Senhor nos colocou aqui. Agora, se nós ficarmos com coisinha, eu não concordo com o dízimo, eu não concordo com a oferta, eu não concordo com isso e tal, aquele senso crítico, mas não se coloca para ser uma resposta e ajudar, meu irmão, em tudo aquilo que a gente acredita, a gente investe, não tem, nós investimos no que acreditamos, nós damos o primeiro passo naquilo que acreditamos. Mas agora, se nós ficamos assim, se nós não estamos aqui para nos apoiarmos, sabe, você precisa estar num lugar com todo o coração, no qual você esteja para edificar e para construir esse lugar. Tem igrejas aí, se você for atrás, por mais que seja totalmente fora de princípio bíblico, você vai achar igreja tem igreja que o dízimo é 7%. Você procura na internet, dízimo 8%. Mas de onde é que tem isso? Eu não sei de onde é que tiram isso, mas tem. Se você for catar e procurar, deve ter igreja por aí que nem precisa disso daí, que nem vá. Você precisa estar num lugar que você tenha prazer de estar. Você precisa estar num lugar que você tem palavra de Deus. Você precisa estar num lugar que você se apegue e você tinha vontade, sabe, de realmente crescer e se envolver e servir, e seu coração queime e dizer, nós vamos chegar, nós vamos construir. Então que fique claro, nós cremos no princípio dos dízimos e nos princípios da oferta, amém? Então que seu coração não se incomode com isso. E a gente sempre está falando aqui, desde essas ministrações, que antes do dízimo, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. Por isso que Ele diz, tornai-vos a mim. Primeiro o coração, depois a oferta e o dízimo. O nosso dízimo, ele precisa ser recebido como uma adoração a Deus. Quando nós voltamos o nosso coração para Deus,
tudo que nós temos, tudo está no altar dele. Tudo está no altar. Tudo que nós temos, nós entregamos. Todas as áreas da nossa vida, nós entregamos ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o detentor de tudo que nós temos, e Ele nos dá para a gente administrarmos os nossos dons, os nossos talentos e também a área financeira. Ele dá os dons. Existem algumas mentiras sobre dízimos, sobre as ofertas, e nós vamos falar de 3 motivos falsos que algumas pessoas têm na mente para não dizimarem. Amém? Primeira mentira: algumas pessoas, elas não dão dízimo porque elas dizem que o dízimo é lei. O dízimo é lei, o dízimo é para a tribo de Levi, então eu não vou dizimar, porque afinal eu estou na graça de Deus. Vamos lá então. Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, complicado esses nomes, né? E sobre os reis a que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Agora vamos lá. Na época de Abraão tinha a Bíblia? Vamos lá, responde para mim. Não tinha Bíblia. Na época de Abraão tinha as leis? Não tinha. Na época de Abraão tinha a tribo de Levi? Não tinha. Não tinha nada disso. E Abraão, que andava com Deus, já entendia o princípio de dizimar. Não tinha uma ordem, não tinha um livro escrito, não tinha uma ordenança de Deus, não tinha Malaquias escrito. Abraão, nosso pai na fé, já dizimava. Vamos lá então mais um pouco. A gente percebe que algumas pessoas pensam que o dízimo é para a gente ficar rico. Não. Abraão já era rico, meu irmão, e muito rico. Abraão já tinha muitas ovelhas, já tinha muitos servos, já tinha muita coisa. Então ele não dizimou para ficar rico. Ele dizimou porque ele andava com Deus e entendia o princípio do dízimo. Não havia uma ordem, não havia uma obrigação. Você vai ver que depois o dízimo é estabelecido em Números 18, 24 e também em 26, pelas tribos de Levi, no qual das 12 tribos, a tribo de Levi era sustentado pelos dízimos. Ou seja, essa tribo de Levi, eles não trabalhavam, ao contrário, eles trabalhavam para o Senhor, eles serviam, cuidavam dos mantimentos, dos instrumentos, eram o povo que era de sacerdote. Todas as 11 tribos trabalhavam e davam seus dízimos e suas ofertas para manter a tribo de Levi. Isso depois. Mas quem deu a régua foi Abraão. Você percebe que depois, através de Moisés, a tribo de Levi, daí sim é escrito nos mandamentos, daí sim é escrito na lei, daí sim é uma ordem de como as coisas devem acontecer, como que se agrada o coração de Deus. Deus deixou claro: ó, eu quero que vocês dizimem. Foi simplesmente a lei, foi isso. Você percebe, por exemplo, em Gênesis 2, do 16 ao 17, o princípio do dízimo também. Como assim? Princípio do dízimo, estou falando de princípio. E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia dado a Adão e Eva tudo, todas as árvores, mas existia a parte que Deus ele requeria para ele. Estava lá no jardim, estava no meio da onde que Adão cultivava, Eva cultivava, estava lá no meio do jardim, mas não era deles, pertencia a Deus. Como que nós testamos a fidelidade de um coração? Vocês já viram no culto passado, quando há tentação. É nas tentações que a fidelidade é realmente testada. Deus, ele requereu a parte dele ali, que era proibida. E é interessante que muitas vezes o dízimo que pertence a Deus, nós somos tentados a pegar e a gastar, a administrar aquilo que não nos pertence. Por isso que nós não desfrutamos da consequência da bênção de andar em Deus. Vamos lá então, Gênesis também 28, versículo 19 ao 22. O que diz? Diz assim: e deu o nome de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem em que estou, provar-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres certamente eu te darei o dízimo. Vamos lá de novo. Tinha lei? Não tinha lei. Tinha Bíblia? Não tinha Bíblia. Tinha mandamento de Moisés? Não tinha mandamento de Moisés. E Jacó, quando ele tem uma experiência com Deus, Betel significa casa de Deus. Quando ele tem um encontro com Deus, e ele diz: olha Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me prover, se o Senhor me levar em segurança para a casa do meu pai, se eu realmente sentir a sua presença, isso daí, essa pedra, ela é testemunha que o Senhor vai ser o meu Deus. E se o Senhor é o meu Deus, eu vou te dar o dízimo de tudo. Por que ele fez isso? Se não tinha uma lei. Princípio, meu irmão. O princípio, ele entendeu o princípio. A gente precisa entender algo. A entrega da vida a Deus numa relação de amor antecede o ato de dizimar. Porque o dízimo ele está totalmente ligado ao senhorio de Deus sobre as nossas vidas. O dízimo, ele se baseia no reconhecimento da providencial, da intervenção de Deus na nossa vida de uma pessoa. Sem essa experiência prévia de entrega, dizimar perde seu propósito, se torna irrelevante e sem significado. Ou seja, se Jesus não é o teu Senhor, não tem para que dizimar. Quebra o princípio, não tem o porquê. Nós só dizimamos, só ofertamos porque reconhecemos que Jesus é o nosso Deus. Se nós estamos baixos do senhorio de Deus. Jacó diz: olha, se eu experimentar do Senhor, se o Senhor se revelar a mim, essa pedra, ela é testemunha que eu vou andar nos teus caminhos, que o Senhor vai ser meu Deus, e eu vou dizimar tudo aquilo, eu vou dar a tua parte. Já que o Senhor é meu Deus, eu vou te dar o que te pertence. É isso que Jacó está fazendo. Mas muitas vezes nós somos completamente tentados a isso, com essa mentira de dizer: eu não dizimo porque é lei. Quebra isso hoje no seu coração, em nome de Jesus, meu irmão. Mateus 5, do 27 ao 28, olha só. Vocês ouviram o que foi dito: não a adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para a mulher para desejá-la, já cometeu adultério
com ela no seu coração. Por que eu trouxe esse versículo? Jesus, ele é superior à lei. Jesus diz que a nossa maneira de andar deve exceder a maneira com que os fariseus e os saduceus, os religiosos, aqueles que cumpriam a lei, andavam. Se nós somos esticados nisso, então não é desculpa para a gente minimizarmos aquilo que a lei nos deu. Nós temos que ir além do que os religiosos faziam. Na lei dizia, olha só, não adulterem. E o adultério era simplesmente quando o ato era concebido fisicamente. Jesus diz, legal isso daí, bom, mas vamos lá então. Já não é só isso. Se com um olhar impuro, vocês olhar a mulher do próximo, vocês cobiçar no seu coração, vocês maquinar, vocês desejar, mesmo que vocês não tenham feito o ato, vocês já adulteraram. Por quê? Porque Jesus está olhando para o coração. Então não é simplesmente a gente chegar e darmos, mas é darmos com o coração, é darmos com verdade, é darmos realmente com entrega da nossa vida, com gosto, de dizer, ó Deus, eu estou te dando, como reconhecendo que o Senhor é o meu Deus. A tua parte é tua, Senhor. Eu não vou tocar na tua parte. Se a gente for mais além ainda, depois da morte de Jesus, olha só, Atos 2,45 diz assim: vendendo suas propriedades e bem, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Atos 4, do 34 ao 35 diz assim, ó: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro de venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ah é? Nós não dizimamos porque é lei? Então vamos começar a praticar isso daqui, já que é a graça. Se você acha difícil praticar o dízimo, quando nós fomos esticados para a graça, porque aqui eles davam tudo, eles vendiam, entregavam tudo. Então nós não temos desculpa. Se nós não conseguimos nem entrar no princípio do dízimo, quem dirá nós entramos naquilo que o Senhor está nos esticando, a ponto que o Senhor nos pedir tudo, a gente entregar tudo. Se nem o que é dele nós conseguimos ser fiel. Amém? Então quando nós não dizimamos, para algum lugar isso está indo, para alguém nós estamos dando, para alguma coisa nós estamos gastando. Amém? Porque está ali, a parte é de Deus, de tudo que nós ganhamos, os 10% é dele, e quando nós não entregamos para Deus, em outro lugar nós gastamos, ou gastamos em comida, ou gastamos em gasolina, ou gastamos, sei lá onde que gastamos, a gente nem sabe onde é que gasta, onde é que vai o seu dinheiro, mas para algum lugar esse dinheiro ele vai. Jesus, ele denuncia aos fariseus por dar o dízimo e não ter misericórdia, justiça e fidelidade pelo povo. Ou seja, justiça, misericórdia e fidelidade também são lei. Se revogasse o dízimo, revogaria também justiça, misericórdia e fé. Ah, onde é que está isso? Vamos lá então, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem sim praticar essas coisas. Quem está dizendo? Está dizendo lá do dízimo. Vocês devem sim praticar o dízimo, mas sem omitir a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Ele não falou que os fariseus eles estavam errados em separar o seu dízimo certinho. Ele instigou ainda, ó, legal o que vocês estão fazendo, continue assim, mas não esqueçam de o coração de vocês estarem alinhado
com a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Anda junto. Então, essa questão de nós não dizimarmos porque é lei, ela é muito superficial, meu irmão. Muito superficial. Se você quiser criar uma teologia, você cria. Mas o Senhor, Ele nos dá princípios para seguir, amém? Não sou dizimista porque ganho pouco, e se eu der, nada vai me sobrar. Olha só essa mentira, essa voz. A Bíblia diz que o dízimo, em primeiro lugar, não é sobra. Então nós somos tentados a esse medo: se eu dizimar, vai me faltar. Nós não podemos administrar aquilo que pertence a Deus. Provérbios 3:9, olha só. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Dízimo não é sobra. Você não paga todas as contas e se sobrar você dizima. Não, você dizima e você vai desfrutar, meu irmão, você vai desfrutar de algo que você vai ver em Malaquias, que é despejado sobre aqueles que são fiéis no dízimo. O Senhor, Ele abunda a nossa vida. Eu não quero convencer você por força humana, mas por favor, hoje, abra o seu coração para o Espírito Santo ministrar. Conversar, se isso é verdade mesmo, eu quero caminhar nisso. Coloque o seu coração de verdade a Deus para alinhar essa parte da sua vida, amém? Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 6, olha o que diz. Vejam aonde onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Olha só. Frustrante, imagina viver uma vida assim. Porque seguiu a independência do coração, porque seguiu seus próprios caminhos. Vocês trabalham, vocês plantam, mas acontece algo, você não consegue colher. Vocês comem, mas não ficam fartos, não sacia, está faltando algo. Bebem, mas não satisfazem, vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Olha só. Não consegue desfrutar no favor de Deus, porque não está debaixo do princípio de Deus. Não pensa que Deus, Ele vai se amoldar para abençoar a nossa vida errada, meu irmão. Não. A Bíblia, você vai ler ali em Malaquias: eu, Senhor, não mudo. Então alinhe a sua vida, se volta e desfrute da consequência de andar nos princípios de Deus com o coração alinhado. Fica incoerente a gente pedir para Deus abençoar as nossas vidas financeiras, se nós não estamos debaixo de princípios financeiros que a Bíblia nos dá. Como é que nós vamos pedir para Deus? É uma coisa a gente orar: Deus, eu oro para que o Senhor mude a sua eternidade, o Senhor mude quem é, se amolde ao que eu estou pedindo, porque eu não vou me alinhar com você, mas eu peço que o Senhor se alinhe comigo e eu quero desfrutar da sua bênção. Está entendendo? É isso que nós estamos orando. Pode ser com outras palavras, mas querendo ou não, quando isso chega a Deus, Ele vai olhar: eu queria te abençoar, eu queria fazer você desfrutar disso, mas eu não tenho como, porque senão eu vou me corromper. É a gente querer que Deus se corrompa. Ele não vai, meu irmão. Não vai. Se nós cremos em Deus, se Deus é o nosso Senhor, se nós estamos e entregamos a nossa vida completamente a Ele, é todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos desfrutar de confiar em Deus, meu irmão. Sabe a entrega, quando nós retemos, nós não conseguimos desfrutar de confiar e dizer: Deus, agora é contigo. Por quê? Porque quando você retém, você está dizendo: é comigo.
É isso que nós estamos dizendo. Mas quando você entrega, você está dizendo: Deus, agora é contigo. É contigo. Nós não conseguimos desfrutar do favor de Deus. Por quê? Porque nós estamos na independência do nosso coração, nós estamos retendo, nós estamos sendo egoístas, infiéis, e por isso nós estamos muitas vezes desesperados, batendo em porta, correndo, batendo em porta, abre porta, chuta a porta, e a porta não abre, daí a outra abre, a porta abre, daí a gente pensa que é de Deus, mas não foi Deus quem abriu essa porta, e daí ficamos correndo, desesperados, vai para um lado, vai para o outro. Mas sabe o que Deus está dizendo? Para de correr desse jeito, eu estou te chamando para voltar, olha para mim, se volta para mim, anda comigo, e daí nós vamos desfrutar da porta que Deus já abriu para as nossas vidas. Já tem uma porta aberta. A Bíblia diz que Ele tem a chave, que Ele abre a porta e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. A Bíblia diz que Ele nos coloca diante de uma porta aberta, meu irmão. Então nós alinhamos a nossa vida e nós desfrutamos da consequência do favor de Deus sobre nós. Existe um favor de Deus, existe algo que Deus quer soprar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos se voltar para Ele, deixar Ele restaurar a nossa vida. Ele está dizendo para o povo: ó, povo, está tudo errado a maneira que vocês estão ofertando, vocês estão ofertando de qualquer jeito, vocês estão dando a mim, vocês me chamam de Senhor, mas cadê o temor, cadê a honra? Vocês me chamam de Deus, mas que Deus é esse que vocês criam na cabeça? Esse não sou eu. Não me ofertem de qualquer jeito, não tragam a sua vida de qualquer jeito para cá, alinhem a sua vida, se voltem para mim e eu vou me voltar para vocês. Nós precisamos desfrutar desse favor do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus. Terceiro ponto: eu não sou dizimista porque eu dou oferta. Vamos lá então. É bom a gente ser ofertante, é muito bom. Mas deixa eu dizer algo para você. Primeiro dizime, depois oferte. Primeiro devolva o que é de Deus, depois oferte. Você quer ser generoso? Glória a Deus, seja, meu irmão. Você quer semear na vida dos outros? Semeie. Mas dê para Deus o que é de Deus. O dízimo é a nossa fidelidade ao Senhor. A oferta, ela demonstra a nossa gratidão, demonstra o nosso coração generoso, demonstra que a gente entregou, e não só 10%, a gente entregou tudo. É isso que a oferta está dizendo. É diferente do dízimo. O dízimo é a fidelidade, o dízimo não é nosso. Eu dizimar não quer dizer que eu tenho um coração generoso, quer dizer que eu tenho um coração fiel. Como assim? Deus nos deu algo para a gente administrar. É a mesma coisa que alguém te empresta algo. Sei lá, alguém te emprestou um livro. Você lê o livro e você devolve para a pessoa. Você não está demonstrando: olha que generoso que você é. Você está devolvendo o meu livro. Nossa, como você é grato. Você está devolvendo o meu livro. Não. Você está demonstrando que ela pode entregar na sua mão. Você vai ler e ela vai te devolver. Porque é de Deus. E toda vez que vem algum recurso sobre a nossa mão, nós somos tentados a sermos infiéis. Somos tentados. Todo mundo aqui. Tá certo? Nós estamos tudo juntos. E quando nós dizimamos, nós estamos subjugando e declarando: não, Deus é o meu Senhor. Como um ato de fidelidade, como um ato de reconhecimento a Deus. Então, quando nós retemos o dízimo, 3 coisas acontecem sobre as nossas vidas. E isso até é confrontador a gente dizer, mas é o que Malaquias está nos dizendo. Porque o dízimo ali e as ofertas é uma questão de propriedade a Deus. Ele não está dizendo assim: ó, vocês sacerdotes, vocês nação, vocês estão roubando a tribo de Levi. Vocês estão roubando, é a mesma coisa que vocês estão roubando a igreja. Não, nós não estamos roubando a igreja quando nós não dizimamos e ofertamos.
Ele está dizendo, ó, o dízimo me pertence, e vocês estão me roubando. É pesado a gente escutar isso. Imagina o profeta chegar, olhar para a nação e dizer, vocês estão roubando. E em que nós estamos nos roubando? Eles perguntam, como assim nós estamos roubando Deus? É isso que eles estão dizendo ali. Existe um diálogo ali, se você for. Como nós estamos roubando Deus? Vocês estão me roubando, e Deus deixa claro, nos dízimos e nas ofertas. No hebraico, essa palavra significa roubar, significa assaltar com violência. O dízimo eu não dou, eu devolvo, eu entrego. O dízimo ali é uma questão de propriedade. Legalmente falando, a 10ª parte pertence a Deus e ponto. É um princípio do Senhor. A gente viu que antes de Bíblia já existia homens de Deus praticando dízimo. Então, eu não estou retendo e não estou entregando aquilo que pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai anotando aí. E preste atenção, tá? Hoje é o último dia dessa série de ministrações sobre finanças. Não sei quando a gente vai ter de novo. Então anote, desfrute, se alimente disso que o Senhor está liberando. Porque toda vez que você for orar pela sua área financeira da sua vida, lembra do que a palavra de Deus está dizendo. Lembra do que foi ensinado, meu irmão. Tá certo? Quando você for pedir um aconselhamento a alguém sobre sua vida financeira, primeiro sonde seu coração, examine. Será que eu estou praticando os princípios? Se eu não estou, você está na própria consequência. Não existe uma oração que a gente vai impor a mão nas suas mãos, na sua cabeça, e agora você vai romper de uma maneira. Não. Alinhe a sua vida, que naturalmente você vai desfrutar da palavra, do que a palavra de Deus nos diz, meu irmão. Tem segredo, está claro, está escrito, está tudo escrito aqui. Tá certo? Quando eu não dizimo, eu retenho, eu estou roubando a mim mesmo. Se não dou dízimo para alguém, quem é o devorador das nossas finanças? Malaquias 3, do 9 ao 11, diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que até não haja lugar suficiente para recolhermos. Quem é que quer essa bênção aí sobre a sua vida? Eu quero, meu irmão. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente retém, e a gente pensa que retendo vai ajudar a nossa vida financeira, isso é uma mentira. Porque às vezes a gente olha, é 10%, eu não vou entregar porque daí eu vou poder desfrutar melhor da minha vida financeira. Não vai. Você pensa que está se ajudando, mas você está se auto-sabotando. Por quê? Porque você não está desfrutando do princípio de receber isso que Deus quer fazer. Deus quer alargar, Deus quer abundar, Deus quer liberar. Mas Ele diz, se voltem a mim, pratiquem o que é certo. Sabe, Ele vai repreender o devorador. Então 90% na bênção de Deus é mais do que 100% no juízo de Deus. A gente, quando entende o senhorio do Senhor, entende que Deus é quem nos dá saúde, meu irmão. É Deus quem nos dá o trabalho. É Deus quem nos dá a empresa. É Deus quem nos dá os dons. É Deus quem nos dá o talento. E essa bênção de Deus faz a gente enriquecer em todas as áreas da nossa vida. Se a gente percebe que Malaquias havia um caminho andado e desfrutar de abundância financeira, agora para comigo, e Jesus, meu irmão, que a Bíblia diz que em Jesus existem todas as riquezas espirituais. Existe uma prosperidade de Deus que ela vai sim além da área financeira. E nós podemos desfrutar de tudo isso, mas andando em princípios no Senhor. No versículo 10, fala que em trazer o dízimo, ou seja, reter o dízimo é um erro.
Você não pense, tá? Que a gente colocou uns envelopes aí na igreja para realmente calcular quanto cada um ganha. Não. Não compete a mim saber se você realmente está dando aquilo que pertence a Deus. Não, isso é você e Deus, meu irmão. Não compete a mim saber disso. Não compete à igreja saber disso. Você vai ver lá em Atos, quando a igreja estavam dando tudo. Existiu Ananias e Safira. Vocês já viram falar desses dois personagens da Bíblia? Quem é que já ouviu falar? Levanta a mão aí. Tem gente que ainda não ouviu falar. O que foi que aconteceu? Existia um padrão que eles estavam chegando, eles estavam entregando. Isso, trazendo aos pés dos apóstolos, para os apóstolos administrarem os recursos. Ananias e Safira, eles venderam terrenos. Não tinha lei, não tinha obrigação nenhuma de dar tudo, mas sabe o que eles chegaram? Eles chegaram diante do sacerdote e disse: está aqui todo o dinheiro que nós vendemos o nosso terreno. Mentira, eles estavam retendo parte daquilo. Por que eles quiseram falar que Pedro diz: olha, você não tem obrigação nenhuma. Se vocês quisessem dar só uma parte, ok, ficar com a parte de vocês. Mas por que vocês, a Bíblia diz assim, ó, vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que primeiro Ananias caiu morto, porque ele mentiu para o Espírito Santo. Nós não enganamos a Deus. Nós não manipulamos a Deus. Deus, Ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração, as verdadeiras intenções por trás de uma oração, as verdadeiras intenções porque damos, as verdadeiras intenções porque abençoamos, as verdadeiras intenções porque retemos. Deus conhece. Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando agora, nesse momento que nós estamos ministrando sobre isso. Então nós não queremos, Deus não quer, e consequentemente nós como igreja não queremos que você dizime por medo. Não faça isso, tá certo? Não dizime por medo, não oferte por apelo financeiro e manipulação de promessas que muitas vezes são ditas em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não oferte, não dizime pelo seu próprio coração ganancioso e prepotente. Oferte, dizime, porque você reconhece a Deus. Porque você quer andar em cima dos princípios. Nós não podemos administrar aquilo que não nos pertence. Como assim? Você vai ver lá o princípio de Abraão, que entregou o dízimo para Melquisedeque. Você lembra lá no começo lá? Quando ele entregou o dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque deu duas coisas para ele: pão e vinho. O que nós aprendemos sobre isso? Que nós dizimamos, ofertamos no lugar, na casa espiritual, na família espiritual de onde pertencemos, do lugar onde que nos dá pão, que é a palavra de Deus, sustento para andar, e vinho, a unção que nós andamos em cima. Eu não pego o dízimo e eu dou parcelado, eu dou 2% numa igreja, 1%, outro eu dou para os pobres, outro eu dou para aquilo. Não é você quem administra o dízimo, é Deus. Não é nós que fazemos o que bem entendemos com o dízimo. Não, nós entregamos o dízimo. Nós simplesmente devolvemos o dízimo. Se nós queremos, por que a gente acha que a gente é juiz das coisas? Por que a gente acha que pode fazer o que dá na nossa telha? Existem princípios do Senhor que nós devemos andar debaixo desses princípios, amém? Você está entendendo aí? Então, se você quer dizimar, se você quer ofertar, quer fazer isso, faça com aquilo que é seu, não com aquilo que é de Deus.
Vamos lá, quando nós deixamos de ofertar, dizimar, nós não estamos prejudicando só a nossa própria vida, nós estamos prejudicando a vida do próximo, nós estamos prejudicando o avanço da igreja, nós estamos prejudicando o avanço da igreja em investir em missões, nós estamos prejudicando a visão daquilo que Deus nos deu para esses dias, projetos, sonhos, coisas que precisam ser arrumadas, enfim, sustento. Nós estamos sendo negligentes com a comunidade, com os irmãos. Nós estamos sendo negligentes com a palavra de Deus que nós recebemos para estar no lugar onde que Deus nos colocou. Porque não estou cooperando da maneira que deveria cooperar. Para a gente encerrar, no versículo 10, o Senhor ele fala sobre uma bênção sem medida sobre aquele que é fiel. Ele diz bem assim, ó: eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênção. O Senhor, Ele mesmo diz para a gente provar Ele e desfrutar desse favor a qual eles abrem a janela do céu e derrama bênção sem medidas. Ele diz que essa bênção vai ser tanta que nós não vamos ter onde guardar. O que ele está dizendo com isso? Você está sendo fiel? Eu posso agora entregar coisas maiores sobre a sua vida. Agora você pode desfrutar de tamanhas coisas, e entenda que isso que eu vou dar sobre as tuas mãos, você não vai conseguir guardar, ou seja, ela vai ser abundada para as pessoas que estão do seu lado. Como consequência da fidelidade do seu coração, você vai ter para abençoar, você vai ter para sustentar, você vai ter para investir. O Senhor está nos declarando sobre isso. Eu nunca testemunho. As pessoas estão amarradas, porque sabe, existe algo dentro do coração que luta quando fala sobre isso. Estão amarradas, estão escravizadas. Depois que nós temos inúmeros testemunhos aqui na igreja, de pessoas que depois começaram a dizimar, a ofertar, começaram a andar em cima daquilo que o Senhor está dizendo. É algo que você experimenta, sabe? É muito mais do que palavras. Eu falo isso com autoridade porque eu sei o que eu desfruto nisso daí. Eu sei. E daí você começa a desfrutar dessas áreas. O Senhor, Ele quer dar paz, meu irmão, entenda algo, eu sinto algo aqui. O Senhor, Ele quer te dar paz nessa área financeira. Eu sinto Deus liberando uma unção de paz nessa área, de descanso. Existem pessoas que não conseguem descansar nessa área. O Senhor está dizendo: eu sou o teu Deus, meu irmão. Paz nessa área, descanso. O Senhor é aquele que nos dá estratégias, o Senhor é aquele que nos dá direções. O Senhor é aquele que nos dá ideias. O problema da gente ser fiel no dízimo nunca é um problema financeiro. Sabe qual é o problema? O problema é do coração, meu irmão. Não é uma questão financeira, é um problema do coração. E daí a gente não consegue desfrutar do que Deus promete derramar bênção sobre a nossa vida. O Senhor, Ele fala para a gente trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Depois disso, fazei prova de mim. É o único versículo na Bíblia que você vai ver ele falando desse jeito. Você não vai encontrar outro versículo disso aí. É nessa área. Ele chama o povo: se consertem, se restaurem, me honrem, me reconheçam como Senhor. Não tragam sobra, não tragam de qualquer jeito. Tragam com coração, tragam com verdade. Se voltem a mim, eu vou me voltar para vocês. E vocês ainda podem me provar, porque eu vou abrir a janela dos céus, eu vou derramar bênçãos, mas bênçãos que vocês não vão conseguir reter. Diz aqui, ó: e sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para vocês recolher. Nós podemos desfrutar disso daí. O Senhor, Ele nos instiga o nosso coração hoje, porque Deus, Ele não nos decepciona, Deus, Ele não falha, Deus, Ele não nos frustra, Deus, Ele não mente, meu irmão.
Ou nós devemos confiar nos desígnios de Deus, na palavra de Deus. E Ele tem muita autoridade para falar isso, porque Ele deu o seu Filho. Nós já vamos encerrar, pode estar vindo louvor. Ele deu o seu Filho, Ele não reteu. Quando você retém, você não consegue desfrutar, mas quando você entrega, você dá o passo assim, ó, eu entrego, eu abro mão, sabe o que acontece? Deus abre mão também. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos que Deus abra mão, mas nós continuamos retendo. Não vai acontecer, meu irmão. Tem essa notícia para você, não vai acontecer, não vai. Ele está te chamando, se volta, abre mão, entrega, descansa, verdadeiramente entrega, e eu vou sobre você. Eu abro a janela do céu, eu te mostro o caminho, eu te dou as direções. Nós começamos a ter experiências com o Senhor, e a gente começa a entender, porque ali a Bíblia diz: eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. A gente vê tantos princípios, ele diz assim: aquele que é fiel no pouco, eu posso botar no muito. Talvez você está sendo tentado no pouco ainda. Talvez algumas áreas da tua vida financeira tão difícil, mas nesses 3 domingos, o Senhor falou muita coisa sobre os nossos corações. Nós não podemos deixar a nossa vida viver um caos dessa maneira.